Essa semana eu fiquei pensando que seria adequado para esse Dia das Mães nós falarmos sobre a figura de alguma mãe das Escrituras. E daí, eu estudando os textos, etc., eu resolvi falar de duas mães, Noemi e Ruth. E eu queria recomendar para você, durante essa semana, você ler o livro inteiro de Ruth. Eu vou dizer para vocês que eu já li esse livro diversas vezes, e agora quando eu estava lendo para ministrar aqui nesta noite, eu fiquei várias vezes emocionado. Alguns diálogos entre Noemi e Ruth, alguns diálogos entre Ruth e o seu pretendente, que nós vamos ver, muito emocionante, muito emocionante. Então, eu recomendaria que você lesse durante essa semana, que você fosse motivado pela mensagem de hoje a ler, ver que história maravilhosa, que história emocionante, e quantos ensinamentos nos traz esse livro que está nas Escrituras. Uma coisa que me chamou a atenção é no capítulo 1 de Mateus, que fala sobre a genealogia de Jesus, que eu queria chamar a atenção para que vocês também prestassem atenção nesse aspecto. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. E depois a genealogia de Jesus continua até ele. Mas uma coisa que chama atenção nesse primeiro capítulo de Mateus aí, que fala da genealogia de Jesus, é que nessa genealogia aparecem 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, e depois lá no final vai fazer então menção do nome de Maria. E é interessante você pegar a história dessas 3 mulheres que recebem a honraria de ter os seus nomes registrados na genealogia de Jesus. Centenas de mulheres participaram dessa genealogia, porque cada homem que aparece nessa genealogia foi gerado por uma mulher. Mas apenas 4 têm os seus nomes registrados. E se você for olhar a biografia dessas mulheres, uma das coisas que talvez você analisaria assim em princípio é que eram mulheres desprezíveis do ponto de vista humano. Tamar, na história de Tamar, ela teve um filho de seu sogro, numa trama. Raabe era uma prostituta e estrangeira. Ruth, uma moabita, uma estrangeira. 3 mulheres humildes, com passado talvez vergonhoso, mas que, por causa do poder transformador do Senhor, aquele Senhor que visita o fraco, o oprimido, o abatido. Essas 3 mulheres, elas têm o privilégio de participar e terem seus nomes citados
na genealogia de Jesus. E eu tirei uma dessas histórias para compartilhar com vocês nesta noite, justamente de Ruth, juntamente com a sua sogra Noemi. Nos dias em que julgavam os juízes, quer dizer, essa história, ela acontece antes da época dos reis, antes de Saul tomar o trono, na época dos juízes. Provavelmente essa história acontece no século XII, antes de Jesus, aproximadamente 1.200 anos antes do nascimento de Jesus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Da onde que ele sai? De Belém. 1.200 anos antes de Jesus nascer ali. Ele sai de Belém e vai para a terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Eles eram israelitas, foram para uma terra estrangeira, Moabe, e lá eles casaram com 2 estrangeiras, 2 moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim, a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então vocês estão vendo aí no mapa que Moabe, ele fica mais a oriente de Israel. Ali tem 2 círculos vermelhos ali, aquele círculo de cima à esquerda, ali é Jerusalém, e Belém fica um pouco a sul de Jerusalém. Então, Belém fica ali naquela região ali em vermelho, na parte esquerda de cima ali. E Moabe fica à direita, mais embaixo, mais a sul. E à direita. Mais ou menos uma distância de 80 quilômetros entre Moabe e Belém. Então houve fome em Belém. Elimeleque pega a sua esposa e vai com seus 2 filhos, e eles vão lá então para a região de Moabe. Chega lá, ele morre, Noemi fica viúva. Os filhos casam com 2 moabitas, e depois de algum tempo, os 2 também morrem e ficam sozinhas, Noemi, a sogra, com as suas 2 noras. E ela ouve falar que lá em Belém havia chovido, que já havia mantimento, que já havia um pão. Então não existia mais razão para que elas ficassem ali em Moabe. Elas pegam as suas coisas e estão a caminho então de volta para Belém. E diz o texto que em caminho para Belém, de repente, Noemi para e provavelmente ela pensa e fala assim: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo voltando para Belém e levando essas 2 mulheres, essas 2 moabitas? Elas não são de lá, elas são daqui. A família delas não estão em Belém, mas estão aqui em Moabe. Então ela chega para as 2 e fala assim: minhas filhas, voltem para casa das suas mães. Acho que a nossa história em comum já terminou.
volte para casa. Eu vou de volta para minha terra e vocês voltem para casa das suas mães, para sua família, para sua parentela. E diz o texto 2 vezes que nesse diálogo elas se abraçaram e choraram. Olha que interessante. A nora, as duas noras, com a sogra. Embora se faça tantas anedotas, tantas piadas a respeito de sogra e de nora e de sogra, esse daqui é um bom exemplo de relacionamento saudável entre a sogra e suas duas noras. Elas falam que não, nós vamos continuar com você. Mas daí, Noemi insiste para que elas voltem. E nisso uma delas, órfã, atende aquilo que a sua sogra falou, abraça, chora e parte. E Ruth? Ruth fala, não, eu não vou. Eu não vou. Eu vou ficar com você. E aí, Ruth faz uma grande declaração de amor para sua sogra. Essa declaração de amor, ela é tão linda que muitos casamentos que a gente vai, ela é repetida entre os noivos. O noivo falando para a noiva e a noiva falando para o noivo, repetindo aquela declaração de amor que Ruth fez para sua sogra, que diz assim: disse, porém, Ruth, na insistência da sua sogra, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que fidelidade. Que fidelidade. Que declaração de amor linda entre a nora Ruth para sua sogra Noemi. E daí Noemi vê que ela está determinada a seguir junto com ela para Belém, e ela encerra este assunto. E elas fazem essa viagem de 80 quilômetros, somente as duas. Vocês podem imaginar os perigos que é duas mulheres fazerem essa caminhada numa terra onde não existia lei. As próprias escrituras dizem que na época dos juízes, cada um fazia aquilo que estava na sua mente. Cada um vivia do modo como queria. Então elas correram grandes riscos naquela viagem, indo de Moabe até Belém. Mas elas foram até Belém. Chegando em Belém, todos reconheceram Noemi, porque ela era de lá. Quando ela saiu, talvez um pouquinho mais de 10 anos que ela havia saído de lá. E quando ela chegou lá, ela foi recepcionada por as pessoas lá da comunidade de Belém. E quando chegou lá, Noemi falou da sua tristeza. Falou daquilo que estava no seu coração. E ela chega mesmo a afirmar que ela estava passando por grandes provações da parte de Deus. E ela falou que não era mais para chamar o nome dela Noemi, mas era para chamar ela de Mara, porque a sua alma estava amarga. Se Noemi significava amável, esse nome pela qual ela gostaria de ser chamada era Mara, que significa amarga. A amargura que estava em seu coração. Porque quando ela partiu dali, ela foi com seu marido e os seus 2 filhos. E depois de um pouco mais de 10 anos, ela estava retornando, sem o marido e sem os 2 filhos. Quantas perdas na vida dessa mulher. Quantas lutas, quanta amargura no coração, por aquele momento que ela estava atravessando. 2 mulheres, sem marido, sem filhos, somente as 2.
e elas precisavam de subsistência, elas precisavam sobreviver. Foi daí que Ruth resolveu ir nos campos onde estava sendo colhido a cevada. E ela sabia que Israel tinha aquela lei que quando os agricultores, quando os ceifeiros estavam colhendo as uvas, a cevada, o trigo, aquilo que caísse no chão, aquele ceifeiro, ele não deveria se agachar para pegar aquilo e colocar no cesto novamente, mas que aquele alimento, aquele cereal, aquela fruta que havia caído no chão, ela deveria servir de mantimento para os pobres e para os estrangeiros. E assim foi. Ruth viu aonde que estava sendo feita a colheita da cevada, e ela se colocou atrás daqueles colhedores, e à medida que as espigas de cevada iam caindo, ela foi pegando, e à tarde ela levou para a sua sogra aquela colheita. E aconteceu que naquele local onde ela estava colhendo, era de Boaz. Boaz era um homem muito próspero, um homem poderoso, um homem muito considerado ali naquelas terras de Belém. E ele chega e pergunta assim para o chefe: quem que é aquela moça? Quem que é aquela mulher? Ele fala assim: aquela lá é Ruth, é uma moabita. Ela veio juntamente com a sua sogra. E naquele instante, Boaz sabia que Ruth, que era nora de Noemi, indiretamente era sua parente, porque Noemi era sua parente por parte de Alimeleque. Daí, Boaz fala assim: olha, dê ordens para que ninguém toque nela, e deixa ela colher em paz. E pelo contrário, fala para aqueles que estiverem fazendo a colheita, para deixarem cair espigas de propósito, para que ela possa colher mais, para que ela tenha mais mantimento para levar para sua casa. E ele deu essa ordem, e chegou para ela, dialogou com ela, falou que ela poderia ficar lá à vontade, que ela poderia comer, que ela poderia beber, que ele já havia dado ordem para que nenhum homem tocasse nela, e que ali ela ficasse segura, que era para ela não ir colher em outros lugares, mas para que nos dias seguintes, nos dias subsequentes, ela viesse e continuasse a colheita da cevada ali naqueles campos que pertencia a Boaz. Esse foi o diálogo então entre Ruth e Boaz quando eles se conheceram. Ruth volta para casa, então a sogra lhe pergunta: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Resgatadores também era uma figura daquele que deveria comprar de volta as propriedades daquelas famílias que por dificuldade haviam vendido todos os seus bens. Então Alimeleque havia vendido seus bens, e aqueles bens deveriam ser comprados de novo, deveriam ser resgatados. Outra função do resgatador, que era aquele parente mais próximo, ele tinha a obrigação de casar com a viúva, para que ele, tendo descendente, aquele descendente fosse em nome daquele que havia morrido.
E quando Noemi ficou sabendo que Boaz estava ali e que ele era um parente, ela falava assim para Ruth: olha, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso parente chegado, ele é o nosso amigo chegado, cabe a ele o nosso resgate. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então ela foi, fez conforme Noemi havia lhe dito, se lavou, se vestiu, se ungiu e foi lá para o local onde estava fazendo aquela colheita. E ela esperou no momento adequado até que Boaz comesse, bebesse. E quando diz as Escrituras que ele já estava um tanto quanto alegre pela quantidade de vinho que ele havia tomado, ele foi e se deitou num determinado lugar. Quando ele foi lá e deitou naquele lugar e dormiu, Ruth fez conforme havia dito a sua sogra. Ela foi lá, descobriu os pés de Boaz e se deitou ali. Perto da meia-noite, Boaz acorda e percebe que tem alguém ali, tem uma mulher ali aos seus pés. E ele pergunta assim: quem é que está aí? Ela falou assim: sou eu, Ruth, a tua parente. E ali, eles têm, de novo, um diálogo muito emocionante. Ele fala assim: olha, Deus seja louvado por isso que você acaba de fazer. Pelo fato de você não ter ido fazer isso em outro lugar, com outro homem. Porque era o lugar certo para você ter feito isso. A lei, essa lei do resgate, dizia que era a mulher que deveria ir atrás daquele que deveria fazer o resgate. Na nossa cultura ocidental, depois de passado 3.000 anos, isso é muito esquisito. Mas nós precisamos entender que isso aconteceu numa cultura e numa época completamente diferente do que nós estamos acostumados hoje. Então esse era o costume daquela época. Aproximadamente 3.000 anos atrás. 3.200, mais ou menos. E daí, nesse diálogo que Boaz tem com Ruth, ele fala assim: eu sou o seu resgatador. Eu sou o seu parente mais próximo. Só que acontece um detalhe aí. Tem alguém que está na minha frente. Tem alguém que tem o direito antes de mim. E somente depois que ele abrir mão de fazer esse resgate, é que eu poderei fazer no lugar dele. Mas você e a sua sogra, fiquem tranquila, descansem, porque o Senhor há de agir segundo os seus propósitos. Novamente aí, eu queria voltar só um pouquinho atrás, que ela fala assim: quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Então é interessante aí, porque ela sabia, por causa da cultura, ela sabia que Ruth agindo dessa forma, ela estaria dando um recado para Boaz, e Boaz diria para Ruth o que ela deveria fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. O que faz Boaz depois que ele se despede? Ele dá um presente para Ruth, ele manda muito mantimento, ele pega a sua capa, enche a sua capa de mantimento e Ruth leva para a sua sogra aquela quantidade de mantimentos para a subsistência delas. Daí Boaz vai para a entrada da cidade e quando ele chega lá,
na entrada da cidade, onde os homens se reuniam para conversar, para bater papo, ele vê aquele resgatador que estava na frente dele. Pega e chama ele. Vem aqui, eu preciso conversar com você. Se sente aqui. E quando aquele seu parente senta, aquele que teria direito ao resgate, o direito de casar com Ruth, o direito de comprar novamente aquele campo, ele pega e chama as testemunhas. Pega os anciãos e chama ele e fala: sentem-se aqui, porque vocês serão testemunha disso que eu irei falar agora. Daí ele conta a história de Noemi, a história que ela havia vendido as terras, a Elimeleque, que ela havia perdido, e ele fala assim: você tem o direito ao resgate dessas terras. Ele fala assim: então tá bom, se eu tenho o direito, eu vou resgatar. Boaz deve ter ficado um pouco frustrado com essa primeira resposta daquele resgatador, né? Porque na realidade ele estava querendo casar com Ruth. Daí Boaz pega e fala assim: só que tem mais alguma coisa que eu não te contei. Se você comprar as terras, você também vai ter que casar com Ruth. Aquele que resgatar as terras também vai ter que casar com Ruth e gerar filhos em nome do seu marido. Daí ele fala assim: isso eu não posso, porque senão eu terei que dividir a minha herdade. Então eu abro mão de ser o resgatador e você pode fazer esse resgate no meu nome. Na realidade, nós não temos muitos elementos para saber o que significa esse que eu não posso. Pode ser que ele já era casado, ou pode ser que ele queria não aumentar a quantidade de pessoas que ele iria dividir o seu patrimônio quando ele morresse. Nós não sabemos que aquela decisão dele estava conforme os propósitos de Deus, de tal forma que foi Boaz quem fez isso. E diz aí o texto que quando ele assume aquele compromisso de passar os direitos para Boaz, ele tira o sapato e entrega para Boaz como um sinal de que ele havia aberto mão daquele direito. Olha que situação! Você receber um sapato. Vocês imaginam como é um sapato ali no Oriente, né? As pessoas já vários dias com aquele sapato e tal, mas esse era o sinal então de que ele havia aberto mão daquele direito. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome destes. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O que nós podemos aprender com essa história de Noemi, de Ruth e de Boaz? O que nós podemos levar para a nossa semana? O que nós podemos levar para a nossa vida dessa história acontecida há mais de 3.000 anos atrás, que as Escrituras registram? Primeiro, nos espelharmos na fidelidade de Noemi e de Ruth. É um desafio muito grande para nós. Porque muitas vezes, diante das adversidades da vida, nós abrimos mão de companhias, de pessoas que foram importantes na nossa caminhada. Pessoas que caminharam durante muitos anos com a gente. E por causa das circunstâncias da vida, nós abrimos mão da companhia dessas pessoas. E nós devemos aprender com Noemi
e com Ruth. A fidelidade que houve de Ruth para com Noemi e de Noemi para com Ruth. Embora elas não fossem parentes de sangue. Não seria nada extraordinário se Ruth tivesse virado as costas e deixado a sua sogra, assim como fez Orfa, a outra nora. Então, quando nós vamos avançando os dias, nós vamos envelhecendo, muitas vezes é bom a gente olhar para a nossa roda de amigos, para os nossos relacionamentos, e nós percebemos que ainda está na nossa caminhada pessoas que estão conosco há muitos anos, há muitas décadas, e isto é um sinal da bênção de Deus. É um privilégio, é uma bênção de Deus nós olharmos para o nosso lado e nós vermos pessoas que continuam caminhando com a gente, apesar das lutas e das dificuldades. E eu posso olhar para esse auditório e ver algumas pessoas, e eu posso identificar essa fidelidade. E é motivo de eu louvar ao Senhor pela vida de vocês. Outra coisa para nós aprendermos com essa história é a proatividade diante dos infortúnios. Olha, Noemi havia perdido o seu marido e os seus 2 filhos e ficado apenas com as suas 2 noras. Ela poderia pegar aquela amargura que ela deixou no seu coração e ter deixado se abater por aquela amargura. Se entregar para a morte. Ficar ali onde ela estava e falar assim, olha, eu vou esperar os dias passarem e eu quero morrer desse jeito. Não. Ela foi proativa, ela tomou decisões diante da situação de infortúnio com que ela estava passando. Isso também é um desafio para nós. Diante das dificuldades, diante das tribulações, diante dos grandes problemas da vida, nós temos uma atitude de proatividade. Nós não ficarmos entregues à amargura, ao fracasso, às derrotas, mas nós agirmos, olharmos com outro horizonte para os problemas. Porque muitas vezes os problemas são oportunidades de construção de novas coisas. Se nada daquilo tivesse acontecido, a história de Ruth e de Boaz não teria acontecido. A alegria que Noemi teve lá no final da história foi devido às posições que ela tomou quando ela estava passando por aquela grande amargura na sua alma. Então, a proatividade que Noemi e que Ruth teve diante daquela situação é um desafio para nós. Outro aspecto é o caráter de Ruth. Aquela mulher, ela poderia ter abandonado a sua sogra. Assim, o que eu vou fazer com uma pessoa de idade, com uma idosa? Eu vou cuidar da minha vida. Eu sou jovem. Eu posso arrumar um outro casamento. Eu posso constituir uma família. Eu posso ter filhos. Mas não. Ela foi fiel. Ao ponto dela fazer aquela linda declaração de amor para sua sogra. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aí nós temos a bondade de Boaz. E nesse aspecto aqui, eu quero lembrar para vocês que várias histórias na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, eles representam a história de Jesus. O plano de Deus para o seu povo, sendo representados
por outros personagens. Então, por exemplo, quando Moisés vai lá no Egito e tira o povo do Egito, na realidade, ali Moisés está representando a Cristo, que também nos retira da nossa vida de pecados e nos leva para a terra prometida. Quando Noé constrói a arca, ele está representando uma espécie de Cristo também, que através da sua atitude de construir a arca, ele está salvando a humanidade da destruição. E aqui Boaz, nesse papel de resgatador, ele também é uma espécie de Cristo, uma figura de Cristo no Velho Testamento, apresentado como o resgatador. Então todos aqueles atos de bondade de Boaz em relação a Ruth e em relação à sogra de Ruth, Noemi, é uma representação do amor de Deus para conosco. Então toda vez que você lê o livro de Ruth, você leia dessa perspectiva, que ali está ilustrando o amor e o cuidado de Deus pelo seu povo. Então ali no livro de Ruth, nós vemos então a providência de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as situações. Mesmo diante dos infortúnios, das perdas, das doenças, das mortes, Deus está construindo a sua história. Mesmo que não nos seja possível entender a história, porque nós não vamos passar por toda a história. Essa história demorou 1.200 anos para ela ser construída, até que Jesus nascesse e Ruth constasse ali na genealogia de Jesus. 1.200 anos. Mas a providência de Deus já estava presente ali na vida de Ruth, na vida de Noemi e na sua história. E assim nós vemos nas Escrituras que Deus não perde o controle de nada. Nada acontece por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui por acaso. O seu local de trabalho, onde você trabalha, não é por acaso. Aquelas pessoas que estão ao seu lado não é por acaso. Os seus vizinhos da sua casa não é por acaso. Quando você vai viajar de ônibus ou de avião e tem uma pessoa ali do lado, não é por acaso. Tudo tem um propósito. E nós precisamos estar atentos para sabermos qual é o propósito de Deus nisso. Por que eu estou aqui? Por que essa pessoa está do meu lado? Por que aconteceu isso? Muitas vezes nós temos uma atitude completamente diferente que nós deveríamos tomar. Muitas vezes, diante dos infortúnios, nós nos amarguramos e deixamos a amargura tomar conta do nosso coração. E passamos a ser murmuradores. E aqueles que são murmuradores é porque eles não confiam na providência de Deus. E quando nós confiamos na providência de Deus, nós deixamos a murmuração de lado. E apesar da amargura do nosso coração, nós podemos estar depositando a nossa confiança em Deus. Agora eu gostaria de terminar fazendo então o link entre Boaz, o resgatador, e a Cristo, que é o nosso resgatador. Lá em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, Paulo nos apresenta Cristo como resgatador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Boaz, ele teve que pagar para fazer o resgate daquelas terras que haviam sido vendidas. Quando ele pagou, ele fez o resgate. E essa é uma figura de Cristo, porque Cristo também pagou pelo nosso resgate. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos
em nossos delitos e pecados. E Cristo deu a sua vida em nosso resgate, para que Ele pudesse nos trazer novamente para si. Muitas vezes nós ouvimos falar dessa palavra graça e nós menosprezamos essa palavra graça. Essa palavra graça não significa de graça, sem preço. Não. O preço foi pago. E foi um preço muito alto. Cristo, Ele deu a sua vida para nos resgatar. E isso foi necessário, esse resgate, porque nós pertencíamos a outro. Nós éramos propriedade de outro. E diz a palavra que Ele nos arrancou das mãos do outro. Ele nos comprou com alto preço. E nós podemos confiar nesse Deus de providência, que aquele que nos comprou com esse preço valioso, Ele há de nos preservar. Ele há de nos levar à sua presença até aquele dia, porque nós confiamos num Deus de providência, num Deus todo-poderoso. Que você leve o desafio de ler o livro de Ruth e que Deus possa completar a sua palavra, aquilo que Ele tem para cada um de nós nesta noite. Amém.